Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um culto da Rede Alfa. O meu nome é Beatriz e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. O culto já vai começar, então já vai preparando o lugarzinho onde você vai assistir esse culto. Já chama a família, chama os amigos, manda o link da nossa live para alguns amigos que você acha que precisam ser edificados pela palavra, pela adoração que vai ter aqui. E eu preparei uma palavrinha para vocês que tá lá em Romanos 15:13. Que fala assim: que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumentem pelo poder do Espírito Santo. Então eu sei que nessa pandemia tá meio difícil, sabe? A gente anda preocupado, angustiado, ansioso, de que tudo volte ao normal, mas a gente tem que ter fé em Deus e esperança que tudo vai voltar ao normal, né? Não como era antes, mas vai voltar. Que logo a gente vai estar todo mundo feliz, todo mundo lá nos cultos presenciais, dançando, né, adorando a Deus, todo mundo abraçando todo mundo junto, aquela aglomeração que a gente gosta dentro da igreja. Então, eu só queria deixar essa palavrinha, que vocês tenham fé, que vocês tenham esperança e que vocês não desanimem, sabe? Que vocês ficam alegres em Jesus, em nome de Jesus. Então, vamos abaixar as nossas cabecinhas, fechar os nossos olhinhos e orar. Senhor, muito obrigada por mais um culto que vai se iniciar. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Jesus, de estar falando aqui do Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar cada família representada. Jesus, venha proteger cada família representada. Jesus, que o ministro da adoração, que a pessoa que vai dar a palavra, Jesus, ela seja somente um canal de bênçãos para que o Senhor... Que não seja nós aqui falando aqui na frente, Senhor, mas que seja o Senhor através das nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha tirar toda a distração, tudo aquilo que vem nos atrapalhar de aprender mais de Ti, de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais. Que abençoe esse culto do início ao fim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É o que eu te peço e que eu te agradeço. Gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Sara. Hoje eu vim trazer a palavra do culto pra vocês. Antes de começar a palavra em si, eu queria dar 2 recadinhos. Primeiro, que se meu olhar ficar meio perdido, não olhando pra câmera, é porque eu tô com um caderninho aqui pra eu me guiar e tem a Bíblia aqui embaixo. E outra coisa, se vocês ouvirem barulho de carro, de portão, de moto, de ambulância, de bombeiro, qualquer coisa do tipo, ignora, porque eu tô gravando aqui de frente pra janela e não tem o que eu fazer, né, gente? É os barulhos das pessoas fazendo. Não tem como eu falar pra todo mundo ficar quieto porque eu vou pregar, tá bom? Brincadeiras à parte, mas como vocês podem ver aqui em cima, se eu não me engano, tá o tema da palavra, que é o temor ao homem e a vida cristã. Eu já dei essa palavra alguma vez na vida, algum tempo atrás, na célula que eu levei, e eu fiz ela olhando pra mim, com base no meu testemunho, que é que eu vou contar pra vocês. Pra quem me conhece, sabe que eu sou só um pouquinho assim, ó, bem, quase nada, tá, gente? É bem imperceptível quase, tão pouco que é. Tímida e medrosa também. E quando eu comecei, na verdade, no começo da minha conversão, eu estava numa célula e depois de um tempo, meu líder da célula pediu para eu levar abertura, dinâmica, palavra, e toda vez que ele vinha falar comigo, eu quase que infartava. Eu tinha quase um ataque cardíaco e eu ficava... Não! Oh, meu anjo, você tá com 30 pessoas nessa célula, você quer levar chamar pra eu levar? Não vou levar, não quero saber. Era desse jeito que eu falava, gente, não era de rebeldia, tá? Antes que vocês pensem, ai, que menina rebelde. Não era disso. É porque eu tinha muito medo, mas muito medo, vocês não estão entendendo. Tanto que na primeira vez que eu levei uma palavra mesmo, deu 5 minutos ou foi 6, e tipo assim, suando, parecia que eu tinha corrido a corrida dos reis, entendeu? Porque eu tava muito nervosa. E outro assunto também que eu era assim, mais 2 assuntos na verdade, que era com louvor. A primeira vez que eu fui cantar no louvor, eu achei que eu ia desmaiar em cima do púlpito, cair, bater a cabeça, morrer, porque eu tava muito nervosa, eu estava tremendo, e eu também ficava assim quando eu ia falar de Deus para outras pessoas, seja ela pessoas da igreja ou pessoas que não são convertidas. Eu sempre fiquei assim. E eu parei pra pensar também que eu sempre
exigia muito de mim quando eu ia fazer algo desse tipo. Se eu ia levar uma palavra, a palavra tinha que estar perfeita, mesmo que fosse 6 minutos, os 6 minutos tinha que estar perfeito. Eu não podia gaguejar, eu não podia nem ficar assim, igual eu tô ficando assim, não podia, gente, não podia de jeito nenhum, de jeito nenhum. E quando eu ia cantar, eu também não podia desafinar, porque se eu desafinasse, meu Deus, eu queria morrer. Eu falava, não. E lendo um livro, que foi o maior motivo, eu acho, que dessa pregação existir, que se chama, se eu não me engano, Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, ou algo assim. Nesse livro, quando eu li ele, eu levei tanto tapa na cara, gente, mas tanto tapa na cara que eu senti Deus pegando assim, falava, ó, minha filha, sacudindo eu assim, ó, se você não acordar pra vida agora, você não acorda nunca mais, porque você tá se fazendo de sonsa, você não quer escutar o que eu tô falando, você já escutou, você sabe que você tem problema nessa área sua aí, e você não quer resolver, então o problema é seu, você fica assim. Eu senti Deus falando tipo assim comigo, entendeu? Aí eu falei, ai, oh Jesus, aí eu li as palavras lá no livro e ficava, oh Jesus, eu precisava falar assim, podia ser mais amoroso, ficar mais tranquilo, minha filha melhora, né? Não, gente, era tapa atrás de tapa, juro pra vocês. E quando eu li esse livro, eu percebi que eu era desse jeito com todos esses 3 negocinhos que eu falei pra vocês, o louvor, a palavra, quando eu ia falar de Deus para outras pessoas, eu ficava com esse nervosismo todo, ainda fico, né? Por quê? Porque eu buscava muito mais a aprovação das pessoas do que a aprovação de Deus. Eu não queria, não é que eu não queria, mas pra mim, eu ficava muito... A minha maior preocupação era fazer com que as pessoas gostassem do que eu tava levando, tanto da palavra quanto do louvor. E aí vocês devem estar pensando, mas aí queria levar elogio, receber elogio. Não, gente, pelo contrário, eu não sei receber elogios, então não era por causa disso, era só porque eu queria que elas gostassem mesmo, não tinha outro motivo. E eu ficava, cara, como que eu não busco fazer Deus se agradar disso, sabe? Por quê? Por quê, Sara? Por que você é assim? Eu ficava desse jeito. Porque na minha cabeça, quando a gente tá num relacionamento com uma pessoa, seja ele de amoroso ou amizade, a gente busca sempre fazer a pessoa feliz, sabe? Se a gente sabe que ela gosta de uma coisa, a gente faz essa coisa pra ver essa pessoa feliz. E comigo, com Deus, não era assim. Eu fazia totalmente o oposto. Às vezes eu não tava fazendo algo que agradava a Deus só pra agradar as pessoas, entendeu? Eu deixava de fazer muitas vezes as coisas que Deus estava gritando pra mim fazer só porque eu queria agradar as pessoas, eu não queria agradar a Deus. E quando eu percebi isso, eu me toquei que meu relacionamento com Deus estava indo da água pra baixo. Esqueci o ditado, mas assim, tava ladeira abaixo, tá? Ladeira abaixo, pessoal, lembrei. E não tava legal, tava assim, péssimo mesmo. Não que eu tava, tipo assim, totalmente distante, mas eu não tava dando o meu 100% pra Deus, eu não estava sendo completa com Deus. Eu não tava só metade de mim. A outra metade tava pelo medo, completa pelo medo das pessoas, do que as pessoas iriam pensar sobre mim, isso e aquilo outro. E agora, acabando a parte do testemunho, eu queria começar a ler com vocês, que vocês abrissem lá em Gálatas 1:10, novamente, Gálatas 1:10, que diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus. Eu vou ler só mais uma vez essa última parte. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus. Cara, quando eu li esse versículo pra pregar na célula, eu fiquei... Ô Jesus, você não pega leve, né, cara? Você não pega, só dá porrada em mim. Eu fiquei desse jeito, gente. Porque, cara, não tinha nem o que eu falar mais depois desse versículo aqui. Porque nele fica claro que quando a gente decide servir a Cristo, nós temos que deixar principalmente essa necessidade. Pelo menos se tem alguma pessoa que assim, que era como eu, é uma necessidade que a gente tem dentro da gente de querer agradar as pessoas. E quando a gente decide, cara, não, a partir de hoje eu vou servir a Deus, a Cristo, eu não quero mais saber do antigo eu, não quero mais.
a gente busca mudar, entendeu? A gente tem que tirar essa necessidade nossa de querer agradar as pessoas e começar a colocar essa necessidade para agradar a Deus, entendeu? Fazer coisas que vão deixar ele feliz. Não, tipo assim, às vezes entristecer ele para deixar pessoas felizes, sabe? E pra mim foi muito difícil mudar isso dentro de mim. Ainda é um pouco difícil pra conseguir gravar essa pregação aqui. Tá sendo um sacrifício, não só por mim, mas porque não tava rolando mesmo. Mas isso é outra história. Agora eu queria te dar dois exemplos pra vocês. Falar dois exemplos pra vocês sobre o agradar as pessoas, agradar a Deus. Básico, eu não sei como que é colocar pra vocês isso, mas na hora que eu falar o exemplo, eu espero que vocês entendam. O primeiro exemplo eu coloquei sobre missionários que vão para países onde é proibido pregar sobre Cristo. É proibido fazer qualquer coisa que envolva Deus, Jesus, qualquer coisa. Aí eu comecei a pensar nesses missionários e aí me veio uma pergunta na minha cabeça. Será que esses missionários, quando vão para lá, começam a pregar para essas pessoas, para famílias que precisam, mesmo que escondidos, eles estão pensando em agradar as autoridades daquele país? A resposta é não. Não, porque se eles estivessem pensando em agradar essas autoridades, eles iriam estar... Não, eles fariam o que essas autoridades pediram, que não é pregar sobre o evangelho. Se lá é proibido, por que eles estão indo lá pregar sobre o evangelho? Eles não estão buscando a aprovação dessas autoridades, eles estão buscando a aprovação de Deus. Levar conhecimento sobre Deus para outras pessoas que precisam desse conhecimento, sem medo do que essas pessoas, essas autoridades vão fazer com eles, sabe? Ou do que essas autoridades vão pensar. Outra coisa que eu parei para pensar quando eu pensei sobre esses missionários. Eles sabem que lá é um país onde cristãos morrem por pregar sobre Cristo. Vocês acham mesmo que eles estão com algum, assim, medo de morrer? Ou medo de ser apedrejado? Medo de receber crítica de alguém? E se eles estiverem com medo, esse medo não toma conta dele ao ponto deles ficarem parados, estabilizados. Não, eles dão a cara a bater mesmo e vão lá, continuam fazendo o que Deus chamou eles para fazer, porque para eles morrer morrer por pregar para outras pessoas é lucro. Eles não estão nem aí com a vida deles, eles só querem fazer com que as pessoas conheçam o Cristo que eles conhecem. Eles só querem levar o amor de Cristo para outras pessoas e fazer com que Cristo se orgulhe deles, sabe? E isso é tão lindo, eu queria muito ser assim, de verdade. Eu tô buscando melhorar isso dentro de mim pra eu um dia amar Cristo dessa forma, sabe? De não me importar em morrer, tipo, de não me importar se as pessoas vão me criticar, se isso, aquilo, outro, só pensar em Cristo. É muito lindo. E eu queria ler com vocês outro versículo que tá lá em João 12, 42 ao 43, que fala assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Quando li esse versículo, eu coloquei, tipo, nos dias de hoje, para vocês entenderem melhor. É como se eu estivesse dentro de uma igreja, por causa de outros líderes maiores que eu tivesse medo de me expor ou expor a minha fé, só porque eu vou ser expulsa de um lugar. Então eu tô temendo, igual aqui fala, eles buscaram mais a aprovação dos homens do que a de Deus. Por que a gente é assim? De verdade, por que a gente tem tanto medo das pessoas, do que as pessoas vão pensar sobre nós ou não? Um exemplo disso é que muitos líderes, não só líderes, mas pastores, às vezes pessoas, têm medo de levar uma palavra verdadeira, uma palavra de confronto para as pessoas, só com medo de perder esses fiéis da igreja, entendeu? Eles não levam palavras que
que precisam ser levadas por medo das pessoas saírem dentro da igreja ou por medo de perderem dízimos. Por que que a gente tem tanto medo de falar a verdade assim e as pessoas ficarem com medo de... Não. Por que que a gente tem tanto medo de levar a verdade para essas pessoas, mesmo que seja dura? Porque às vezes a gente precisa levar umas palavras duras mesmo, tipo assim, receber umas palavras duras pra gente conseguir mudar de vida, sabe? Então por que que tem pastores, tem líderes, assim como eu, de célula, que eu falo, às vezes é amigos que deixam de levar uma palavra dura ou deixam de dar um sermão para as pessoas que estão fazendo coisa errada só por medo dessas pessoas saírem da igreja. Ai, não, porque ela vai parar de dizimar. Gente, que pare, que saia da igreja. É melhor do que ficar ali e só querer levar palavras: oh, meu amor, você tá fazendo coisa errada, continua, Deus te aceita, sabe? Por que que a gente tem tanto esse negócio de querer passar a mão nas coisas, sendo que tem coisas que não devem ser passadas a mão, não devem ser elogiadas, elas devem ser confrontadas sim, devem ser exortadas sim. Por que que a gente fica assim, com tanto receio de pregar a verdade, sabe? Eu realmente não entendo, porque por muitas vezes estive neste lugar de medo, sabe? Eu dava a voz pro medo na minha vida. Eu deixava o medo falar muito mais alto do que a voz de Deus, porque muitas vezes a voz de Deus nos leva a confrontar outras pessoas, não a ficar passando mão nos erros dela. Tipo, se alguém chegar pra mim e falar que tá pecando, eu vou falar: cara, não, de boa, continua, Deus tá se agradando de boa, ó, amando, e, rapaz, Deus tá achando lindo isso aqui que você tá fazendo. Por quê? Por que que eu não posso exortar ela? Pegar e falar: ó, tá vendo essa palavra aqui? Falar pra você não fazer isso. Por que você tá fazendo? Tipo assim, por que eu fico com medo, sabe? E é bem difícil pensar nisso dentro da igreja, que ainda tem pastores, ainda tem líderes que pensam assim, como eu pensava, sabe? Porque não é algo que eu tô falando da boca pra fora, porque eu só vejo. Não. Eu era essa pessoa que não conseguia falar não pra uma pessoa, eu não conseguia exortar uma pessoa quando ela tava fazendo coisa errada, eu não conseguia me exortar quando eu tava fazendo uma coisa errada. Então, se eu era assim, existem outras pessoas assim, sabe? E agora, outro versículo que eu queria ler com vocês é lá em Atos 5:29, que diz assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aqui eu precisava falar mais alguma coisa, gente? Eu acho que não. Tipo assim, eu acho que quando a gente decide andar com Cristo, a gente tem que fazer o que Cristo quer que a gente faça, independente de qualquer coisa. Independente se você mesmo pensa que você não é capaz, porque muitas vezes vem vozes na nossa cabeça que fala: Sara ou fulano de tal que tá assistindo aí, você não é capaz de fazer uma coisa dessa, desiste. Por que você tá pregando, cara? Não, vai curtir sua vida, vai lá pra balada, vai fazer não sei o que, vai fazer aquilo outro. Para de querer levar as pessoas pra Cristo, Sempre tem uma vozinha assim, às vezes, sei lá, tem uma pessoa que ama cantar, mas às vezes dentro dela ela fica: não, tem pessoas que cantam melhor que eu, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Ou pra pregar, não, tem muita gente que tá pregando já, por que eu vou ficar querendo pregar, ser mais uma que vai pregar? Não precisa, Deus já tem um monte. Para com isso de ouvir essas vozes da sua cabeça, vozes de pessoas que às vezes ficam apontando o dedo pra você, né? Você não pode fazer isso, você não vai conseguir, você é um lixo, que isso aqui. Olha como que você prega ruim. Para de ouvir essas pessoas. Se Deus tá te chamando pra pregar, vai, prega, cara. Não tenha medo do que as pessoas vão pensar. É óbvio que no começo você vai errar. É óbvio que no começo você não vai fazer a melhor palavra do mundo. Isso aí é óbvio. No começo a gente sempre dá uns errinhos até melhorar, sabe? Se Deus tá te chamando pra fazer alguma coisa, pare de ligar para as críticas, pare de pensar: cara, o que a pessoa vai pensar sobre mim? Meu Deus, vou dar um exemplo aqui, tipo assim, na faculdade ou escolas que nós precisamos fazer a diferença, mas a gente tem medo de falar de Cristo, porque
escola, né? Adolescentes, jovens, o que eles vão pensar de mim? Que careta ficar falando de Cristo no meio da faculdade, me poupe. Cara, para com isso, meu amor. Você está perdendo tempo na sua caminhada cristã. Você está perdendo tempo. Tipo assim, se você faz essas coisas, imagina quantas experiências incríveis você teria com Deus se você parasse de ter medo e começasse a fazer o que Ele está falando para você fazer. Quantas coisas você já perdeu na sua vida por medo? Sabe, eu falo isso por causa de mim. Eu já perdi muitas oportunidades porque eu tive medo. Eu deixei o medo me tomar ao ponto de eu, tipo assim, não saber nem o que fazer. Porque eu era tomada pelo medo, eu não sabia para que direção ir. Porque eu ficava simplesmente paralisada. Para mim, tudo que eu fazia estava ruim, tudo estava errado, porque eu ficava dando ouvido a essas vozes que gritavam: Sara, você não é capaz. Sara, para, Sara, desiste. Pra que você vai ficar se esforçando, fazendo você sofrer pra falar com outras pessoas? Por quê? Por quê? Em prol de quê? Em prol da aprovação de Deus. Em prol da felicidade de Deus ao ver eu quebrando barreiras que antes pra mim era impossível de ser quebradas, e eu consegui agora fazer coisas que eu não conseguia fazer. Eu consegui falar pra vocês essas coisas, testemunhar pra vocês coisas que eu não conseguia fazer meses atrás, anos atrás. Se vocês conhecessem a Sara de antigamente, vocês não reconheceriam ela hoje, de verdade, assim, tanto do cabelo, de tudo, mas vocês não reconheceriam porque eu era uma pessoa medrosa. Eu tinha receio até do que eu vestia, entendeu? Eu tinha receio de como falar, até se eu falasse oi, ou se eu falasse muito alto, se eu falasse muito, porque é meu namorado que costuma brincar comigo que eu era uma pessoa que não falava nada, e agora eu não fico quieta, porque eu falo demais. Então, o que eu queria deixar claro depois desse versículo aqui, que eu vou repetir de novo, que é Atos 5:29, que assim, é preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. Então, pare de se preocupar com o que as pessoas vão pensar sobre você. Pare de pensar se você vai ser criticado. Pare de pensar se, eu vou morrer porque as pessoas vão... Tipo assim, se você é um desses cristãos que vai pra esses lugares, para de ter medo, sabe? Se você vai morrer por causa disso, que morra, gente. Que a gente morra por causa do... Tá pregando a palavra de Cristo, que se for preciso a gente morrer, que a gente morra feliz, porque a gente vai estar levando outras pessoas a conhecerem o Cristo que a gente conheceu. O Cristo que libertou a gente dos nossos medos vai libertar outras pessoas, sabe? Não precisa ter medo, não precisa. Outra versículo, tá, gente? Eu tô olhando ali porque eu anotei, né? Como eu falei pra vocês. É lá em 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 6. Que diz assim. Eu vou ler ele inteiro. Eu não ia ler ele inteiro, mas eu vou ler ele inteiro. Inteiro não, né, gente? Do 1 até o 6. 1 Tessalonicenses, do 1... Não, perdão, pessoal. 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 6. A língua aqui tá dando uma embolada, perdão, pessoal. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. Como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nunca buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Aqui é tudo que eu falei, né? Que a gente precisa ser. Que eles, aqui estavam falando o quê? Que eles não pregavam para bajular outras pessoas
ai, eu vou falar tal palavra porque se eu falar essas palavras boas que passam a mão na cabeça das pessoas, eu vou ganhar mais discípulos, eu vou ganhar mais elogios pra minha pessoa, então eu vou falar essas coisas. Eu não vou ficar pregando coisa ruim, porque o povo não gosta de ouvir coisa ruim. Não vou pregar essas coisas. Eles não pregavam de bajulação, eles não queriam aprovação de ninguém, eles não queriam elogios de ninguém, eles só queriam agradar a Deus, porque como diz aqui, eles eram aprovados por Deus, e eles só buscavam o reconhecimento de Deus. E quando eu olho assim para essa palavra que eu trouxe, para o meu testemunho, e eu vejo tudo que eu já vi tanto dentro da igreja, fora da igreja, as pessoas não buscam a aprovação de Deus para nada. Pra nada. E tipo assim, se buscam, é bem pouco, sabe? É sempre o pensamento mais, ai, o que fulano vai pensar? A gente tem, não, eu vou fazer isso aqui. Eu sei que Deus tá falando pra eu brigar um pouco. Não é brigar, né, gente? Mas tipo assim, eu sei que Deus tá falando pra eu levar uma palavra de exortação, mas exortação ninguém gosta. Se eu falar uma palavra de exortação, eu vou ser cancelada. Que seja cancelado, meu amor. Se você tá fazendo a vontade de Deus, seja cancelado por homens. Entendeu? E aprovado por Deus. Vamos parar de ter medo, entendeu? Parar de querer... Ai, eu só quero elogios pro meu ego inflar. Para com isso, de verdade. Comece a olhar pra si, veja o que tem de errado dentro de você, o que você precisa mudar, aonde você tem tido medo das pessoas. Não é medo das pessoas, mas medo do que as pessoas vão pensar sobre você. Pensa em que área que é. É na área sentimental, que você não tá conseguindo ser, sei lá, sincera, porque você tem medo das que as pessoas vão pensar. É nos seus estudos, é no seu trabalho, é dentro da igreja, dentro do seu ministério. Onde você tem falhado em querer a aprovação dos homens e não de Deus? Onde que tem sido a sua falha na sua vida, entendeu? Que você busque se analisar assim como eu me analisei, entendeu? Porque tinha coisas que eu não sabia, de verdade eu não sabia que era realmente que eu tava buscando a aprovação de homens, não só as 3 coisas que eu falei no início, mas tinha coisas, gente, coisas pequenas às vezes que a gente não tem a menor ideia. Mas é porque a gente tá querendo a aprovação dos homens, sabe? Que a gente faz, não é porque a gente tá buscando a aprovação de Deus. Então, que você olhe pra dentro de si, faça uma autoanálise e veja onde você precisa mudar, onde você precisa melhorar, entendeu? Porque daqui uns dias pode ser você que esteja contando um testemunho da sua vida, do que Deus fez pra você. E o último versículo que eu queria ler com vocês é lá em Provérbios 9:10. Que diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então que a gente venha buscar a temer muito mais a Deus, porque quando a gente começar a temer muito mais a Deus, a gente vai ter um pouquinho de sabedoria, assim, porque quando, igual aqui diz, quando a gente teme a Deus, a gente tá tendo o princípio da sabedoria. E era isso que eu queria deixar pra vocês, que vocês se lembrem que sempre que vocês ficarem buscando a aprovação de Deus, aprovação de Deus não, gente, perdão. Quando vocês estiverem buscando a aprovação dos homens, vocês estarão se afastando um pouquinho, cada vez mais de Deus, até o momento que vocês vão chegar aonde eu cheguei, que era no estado de nem passar pela cabeça de vocês se Deus se aprovava, se Deus se sentia feliz com o que eu estava fazendo ou não. E meu relacionamento com ele foi só, né, descendo morro, assim, de tão triste que tava, de verdade. Então, que nós possamos olhar para dentro de nós e ver se existe isso, se existe um medo das pessoas muito maior do que eu querer a aprovação de Deus na minha vida, porque assim, né, gente, que a gente não venha se importar tanto assim com a opinião das pessoas, para que a gente venha focar principalmente no nosso relacionamento com Deus. Se está sendo um relacionamento saudável, se está sendo um relacionamento verdadeiro, do qual você consegue se sentir inteira perto dele, sabe? Falar tudo que você quer sem ter medo de se expressar. Vamos supor que tem gente que tem medo de dizer que é cristão só porque o que as pessoas vão pensar dela. Ai, mas achei que eu sou chata. Que acho que você é chata então, cara, porque
Gente, me poupe, não tem condição um negócio desses. Em 2020 a gente tá com medo, sabe, de falar de Cristo, falar do amor de Cristo para as outras pessoas, porque nesse tempo de dificuldade financeira, emocional, que tá todo mundo meio mal, não tá todo mundo 100% bem, por que que a gente vai ficar deixando Deus só pra nós? Por que a gente não pode falar para as outras pessoas, sabe, do amor dele? E era isso que eu queria deixar pra vocês. Eu espero que não tenha ficado tão repetitivo assim, que vocês tenham entendido essa palavra. E era isso. Agora vamos fechar os nossos olhinhos e orar, abaixar as nossas cabeças. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor me ajudou a romper mais uma barreira, da qual o Senhor sabe que eu tinha muito medo, que era pregar no culto. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor me ajudou tanto a melhorar tanto na minha vida. Todos os meus medos que eu tinha, quase todos eles já foram vencidos, porque eu tive a sua ajuda, Pai. Eu peço agora, Pai, que o Senhor venha ajudar não somente a mim, mas qualquer um que dentro de casa, que está assistindo este culto, que tenha medo também do que as pessoas vão pensar sobre ele. Que o Senhor nos ajude a vencer cada vez mais essa barreira, esse obstáculo que nos impede de sermos completos com o Senhor, Pai, de darmos o nosso melhor a Ti, Pai, sem nos importar com a opinião das pessoas e somente nos preocupar se estamos fazendo o que Te agrada, Senhor. Tira todo esse medo, tira todo esse empecilho, Pai, nos ajude a crescer, nos ajude a romper e a cada vez mais vencer barreiras que parecem ser impossíveis para nós, mas para Ti nada é impossível, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por essa abertura, por essa palavra de dízimos. Muito obrigada pelo louvor, Pai. Muito obrigada por cada um que está aqui assistindo. Eu peço agora que o Senhor venha cuidar de cada um, da família de cada um, Pai, para que logo mais a gente possa se reunir presencialmente, Pai, e ter o amor que a gente tinha naquela época, onde a gente podia ver cultos sem ser online, mas presencial. Eu te agradeço por tudo que foi dito nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Oi, gente. Meu nome é Igor e eu vim trazer a palavra dos dízimos e das ofertas. Primeiro eu quero falar que aqui embaixo vai estar o QR Code e as contas da igreja. Eu vou estar lendo em 2 Coríntios 9:7 e depois em 1 Tessalonicenses 5:18. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Agora em Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Sabe, vamos falar sobre gratidão. Quando nós ofertamos, de acordo com o versículo, com alegria, nós estamos ofertando gratos. Porque é quando nós reconhecemos que Deus tem nos dado aquilo, sabe? Nós queremos devolver um pouco a Ele. E para nós reconhecermos essa gratidão, primeiro nós temos que começar a ver Deus em tudo. Ver Deus no mínimo detalhe, seja no acordar, seja na comida que temos à mesa, seja no momento que estamos passando durante essa pandemia, seja nossa saúde, nossos amigos, a nossa família, o amor da nossa família. Qualquer coisa, nós temos que começar a ver Deus nessas coisas. E quando nós começamos a ver Deus nisso, nós começamos a perceber que Ele está em tudo, que nós somos totalmente dependentes dEle. Que sozinhos nós não somos nada e não temos nada. Que Ele nos deu tudo e Ele é tudo que nós temos, sabe? E quando nós começamos a enxergar essa dependência, nós começamos a ter necessidade de fazer algo em troca, que seria a nossa gratidão. Que ela pode ser manifestada através dos louvores, através do nosso tempo, da nossa adoração. Só que também, e é muito importante, através dos dízimos e das ofertas. E nós temos que ter conhecimento disso, porque Deus se alegra quando nós fazemos isso, quando nós reconhecemos, quando nós somos gratos e nós ofertamos, quando nós devolvemos isso a Ele, quando nós demonstramos a gratidão a Deus. Nós temos que começar a pensar sobre essas coisas. Bom, é isso. Agora eu vou estar orando. Senhor Jesus, meu Pai, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai querido, que o Senhor tenha nos abençoado. Te agradecemos, Pai querido, que o Senhor tenha cuidado de nós, Pai, durante esse dia e também durante essa semana. Papai querido, te pedimos, Papai, que o Senhor possa abençoar, Senhor Jesus, durante a palavra, que possamos ser trocados pelo Senhor, também aprender mais do Senhor, Senhor Jesus. Só peço que o Senhor possa abençoar a nossa semana, Pai, nossa casa e também a nossa igreja, Senhor Jesus. E é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em teu santo nome. Amém.
Então, galera, é isso. Estamos chegando ao final de mais um culto. Graças a Deus estamos juntos, mesmo que distantes um do outro em modo físico, estamos juntos aqui cultuando a Jesus. Antes de encerrarmos de vez, temos alguns avisos. Que o primeiro é, sigam a gente nas redes sociais com @alfacuiabá, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O segundo é que os cultos na igreja estão voltando presencialmente, com os devidos cuidados, né, aos domingos e às quintas-feiras. Mas para mais informações, enfim, sigam o Instagram e o Facebook da igreja. O terceiro aviso é para que vocês escutem, né, os nossos podcasts no Spotify, o Alfa 527. Lá tem as pregações, coisas que são fundamentais para a nossa edificação. E o quarto aviso é para quem está sem célula. As células estão acontecendo online. E caso você esteja sem célula, avise para a gente aqui embaixo nos comentários ou entre em contato com algum líder para que eles possam encaminhar vocês para a devida célula. Bom, mas encerrando, antes da gente encerrar, vamos orar a Deus e agradecer a Ele por mais um culto. Deus, queremos te agradecer, ó Deus, por mais um culto, Pai. Por mais que estejamos distantes uns dos outros, Pai, fisicamente estamos aqui juntos, Deus, espiritualmente, Deus, ouvindo a palavra que o Senhor tem para nós através da irmã Sara. Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra ela é tão afiada, Deus, como uma espada de 2 gumes que entra em nosso peito e perfura, e ela causa transformação, ela causa um constrangimento em nosso coração. Deus, queremos te agradecer, ó Deus, por isso, Deus. Que o Senhor possa, Deus, guardar nossas vidas, nos dar uma ótima semana, um ótimo final de semana e estar conosco em todos os momentos. Que o Senhor esteja plantando em nosso coração a tua palavra, o teu evangelho, que nós possamos espalhar isso para o mundo inteiro, porque assim diz a tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.